Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora da possível vinda do Trump ao Brasil para visitar o Bolsonaro. Eu não acredito que isso aconteça não, tá gente? Para mim, isso daqui é um exagero da Folha de São Paulo, que está exagerando nesse ponto exatamente para dar a impressão que depois deu errado, tá? Eu acho muito pouco provável que o Trump venha ao Brasil visitar o Bolsonaro, embora, de fato, o Fábio Van Garten tenha cogitado essa hipótese, né? Mas, de novo, é uma cogitação bastante ampla que ele fez. A Folha de São Paulo está usando isso daqui porque quer desacreditar o Van Garten. O mais engraçado é que a imprensa tem feito isso, tá? Tem usado essas declarações como um tom de certeza para tentar justamente desacreditar a direita, né? O objetivo deles é semear discórdia, é causar briga entre o Tarcísio e o Eduardo Bolsonaro, a gente já percebeu isso, causar problemas na direita. Por quê? Porque o Lula está muito mal. Eu já expliquei para vocês no vídeo de ontem também que eu falei sobre as pesquisas. O Lula está muito mal, ele está perdendo apoio, ele está virando pato manco. Com a saída do União Brasil e do PP do governo agora, ele vai ficar o resto do governo dele sem conseguir aprovar nada. Então ele precisa desacreditar a direita, precisa convencer os deputados de que ele ainda tem chance de ganhar a eleição no que vem e que a direita não tem chance nenhuma. Isso daqui é parte desse esforço, desacreditar a direita, semear confusão na direita, para gerar confusão, para gerar desunião, e aí convencer os deputados que é melhor ficar com o Lula mesmo, né? Então, não levem isso a sério. Tem um monte, eu vou falar um monte de manchetes aqui que tem de briga de Bolsonaro, que o Bolsonaro está insatisfeito com o Eduardo Bolsonaro, que a direita está em crise, tem impacto da possível candidatura do Tarcísio, não sei o que lá, Eduardo Bolsonaro não tem mais o ponto de retorno, ou seja, é um monte de crítica que eles estão fazendo. Lembra, a direita está unida sim, a direita está com o Bolsonaro. Se vai ser o Bolsonaro o candidato, ou se ele vai estar impedido e ele vai indicar alguém para ser o candidato dele, isso a gente vai ver mais adiante, né? Mas a direita está unida sim, então ignorem esse tipo de briga que está acontecendo aqui. Isso é a imprensa tentando separar a direita. Prestem atenção nisso. Essa notícia foi sugerida por Peter, fã número 1 da Light, Supremo é o meu cacete e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a notícia que saiu da Folha de São Paulo aqui com a coluna da Mônica Bergamo é essa. Trump pode visitar Bolsonaro no Brasil, dizem apoiadores do ex-presidente. Aí diz que a visita estaria sendo articulada pelo apresentador Paulo Figueiredo e não sei o que lá, e o ex-assessor, o Fábio Van Garten, fez uma postagem no X. Enfim, o que eles estão fazendo com isso daqui? Isso aqui é nada. Aqui, olha só o que o Van Garten falou aqui, ó. Nada vence o próprio testemunho. Que tal uma visita do presidente Trump ao presidente Bolsonaro na sua casa para que ambos evidenciem uma química perfeita, atualizando a prosa? Obviamente, a corte e os advogados do presidente seriam consultados com antecedência, fica a dica, né? Ou seja, ele falou isso aqui no seguinte contexto, no contexto justamente das outras manchetes que a gente vai ver aqui, que tem um monte de manchete falando de desunião, crise na direita, que a direita está em crise, porque a ação do Eduardo Bolsonaro deu ruim, aumentou a popularidade do Lula ao invés de ajudar e não sei o que lá, e ninguém mais gosta do Eduardo Bolsonaro agora e não sei o que lá, o que é uma mentira. Estão tentando jogar a direita contra Eduardo Bolsonaro. Isso é errado, isso não tem sentido nenhum. Eles tentam, na verdade, jogar o Tarcísio contra o Eduardo contra o Tarcísio, criar essa briga. Porque eles sabem que o Tarcísio é muito forte se tiver o apoio do Bolsonaro. Mas o Tarcísio não consegue se ele não tiver o apoio do Bolsonaro. Então, se tiver a briga, ou seja, se não tiver o apoio do Bolsonaro para o Tarcísio não ganha. E eles esperam que do lado do Bolsonaro, o Bolsonaro e qualquer outra pessoa que tem, eles vão dar um jeito de proibir de concorrer. Então, esse é o caminho que eles querem fazer para melar 2026. Né? Eu ainda acredito que Bolsonaro pode ser o candidato sim ano que vem. Como eu falei para vocês, até aqui eu achava pouco provável, porque né, com a vontade que estava o STF de condenar Bolsonaro, não teria outra alternativa, mas agora com essas ações do Trump, por mais que já tenha havido a condenação no STF, ainda dá tempo de anular a coisa toda, isso não é tão difícil de acontecer. Anularam do Lula, por que não anulariam do Bolsonaro também, né? Então, dependendo da pressão lá de fora, pode ser que venha alguma coisa nesse sentido sim, né? Bom, então, repara, essa coisa aqui, ó, o pessoal da Mônica Bergamo pegou essa história aqui do Trump vir ao Brasil. A minha visão é justamente para criar um espantalho e quando o Trump não vier no Brasil, poder dizer, tá vendo, o pessoal do bolsonarismo queria que o Trump viesse, coisa e tal.
O Trump não vai vir, cara. Gente, o Trump é um cara muito ocupado, bicho. As preocupações dele... A gente falou um vídeo mais cedo sobre a possibilidade de uma terceira guerra mundial, de entrar em guerra com a Rússia, de invadir a Venezuela. O cara vai vir aqui no Brasil, para ir lá em Brasília, para conversar com o Bolsonaro. Eles são amigos, sim. O Trump, e poucos amigos estão fazendo tanto por Bolsonaro quanto o Trump está fazendo. Mas daí, ele pegar uma hora para vir aqui no Brasil, eu acho muito pouco provável isso, assim, extremamente improvável. Não acredito que aconteça. Então não levem isso daqui em consideração, não vai haver. Isso aqui está saindo nos jornais exatamente porque a imprensa quer semear essa falsa esperança para criar dor de cabeça. Quanto mais intriga eles criarem na direita, melhor para eles, né? Quer ver um outro caso aqui, ó? Bolsonaro perde que Eduardo Bolsonaro fecha a boca para não prejudicá-lo, mas filho intensifica o ataque, né? Aqui, ó. O ex-deputado federal e seu aliado Paulo Figueiredo acreditam que o ex-presidente é refém sem condições de negociar a própria soltura. Os dois não podem se falar diretamente por determinação do ministro de Moraes, né? É lógico que essa prisão do Bolsonaro e a determinação de que ele não fale na internet tinha por objetivo exatamente isso, né? Uma vez que a gente não tem a voz do Bolsonaro propriamente dita, fica fácil para a imprensa ficar colocando palavras na boca do Bolsonaro. Não porque o Bolsonaro já escolheu o Tarcísio, não porque o Bolsonaro não gosta do Eduardo Bolsonaro mais, não porque o Bolsonaro vai deserdar o Bolsonaro, e não sei o que lá, e agora, enfim, eles podem colocar qualquer palavra na boca do Bolsonaro, porque a gente não tem, de fato, acesso direto ao Bolsonaro, né? Então, o Fábio Van Garten falou aqui, ó, muitas matérias nesse mesmo sentido, que evidencia que a gente tem pautado a imprensa. E a verdade é essa, eles ficaram muito chateados, por quê? Porque quando saiu a manchete deles dizendo que o Bolsonaro tinha apoiado o Tarcísio, logo o Flávio Bolsonaro desmentiu, falou, eu tive com meu pai e não tem apoio nenhum determinado. Como eu falei, o Flávio Bolsonaro foi bem claro em dizer que gosta do Tarcísio, que o Tarcísio é uma possibilidade sim, que não está descartado, que não precisa ficar provando que é a favor ou contra Bolsonaro, e que na verdade aquilo ali era só uma maneira, mais uma vez, uma maneira da imprensa brasileira tentar semear discórdia na direita. Então tomem cuidado com essas manchetes, né? Porque aí a pessoa tende a ficar chateada, porque, ai não, porque estão calando o Eduardo Bolsonaro, então a culpa é do Tarcísio, vou brigar com o Tarcísio, porque... Não tem nada a ver, não tem briga nenhuma nisso daí, é a imprensa que está semeando discórdia. A imprensa sabe fazer isso muito bem, né? Muitas matérias nesse mesmo sentido evidenciam que tem gente pautando a imprensa. Quem é que está por trás dessa coisa toda pautando a imprensa? Tem alguém muito esperto querendo semear discórdia. Eu não sei quem é, mas eu suspeito do Zé Dirceu. O Zé Dirceu é um cara que faria esse tipo de coisa, que tem o conhecimento para fazer esse tipo de coisa, e é ele que tá agora, voltou ao governo Lula, já está com o governo Lula, já está do lado do Lula, e está manipulando esse tipo de coisa. Por que eles estão fazendo isso? De novo, já expliquei, mas vou falar de novo. Porque o PT está perdendo apoio, o PP está saindo da base do governo, o União Brasil está saindo da base do governo, o Lula está caminhando em direção à esquerda, está cada vez se refugiando mais na esquerda, o que é um problema para ganhar a eleição de 2026. Ele precisa da direita, ele precisa preservar o centrão dentro do governo. Então qual que é a ideia do pessoal, né? Ameaçar o centrão, como começaram a fazer, disseram que iam expor o Ciro Nogueira, expor o cara, o Rueda e coisa e tal. Isso não funciona, deu errado. Então o que eles estão tentando agora? Estão tentando agora fazer com que a direita pareça toda despedaçada, mas a direita não tem chance, vai ser quem é lá? Tá brigando Eduardo Bolsonaro com Tarcísio, com não sei o que lá, com um Zema, com um Ratinho, tá todo mundo brigando, não tem a direita, vai ser o Lula mesmo, não sei o que lá. Essa é a estratégia deles. Então você vai ver um monte de manchetes desse tipo aqui, ó. Bolsonaro mostra insatisfação com ações de Eduardo e manda recado ao filho. Como? Não tem isso, não teve isso em momento algum, né? Crise na direita, aliados veem impacto em possível candidatura de Tarcísio contra Lula. Não porque isso vai deixar o lado do Bolsonaro da direita insatisfeito e, portanto, tem briga, o Tarcísio está brigando com o Eduardo Bolsonaro. Daniela Lima, Eduardo Bolsonaro não tem mais ponto de retorno. Não, porque ele já queimou tudo, que ele já está totalmente radical. Não, quem não tem ponto de retorno, meu amigo, é o Alexandre de Moraes e o governo Lula. Eles que já estão para lá do ponto de retorno. O Eduardo Bolsonaro está do lado do Trump, meu amigo, a pessoa mais poderosa do mundo. Então, é ele que determina. O retorno é das outras pessoas para junto dele. Não é o contrário que funciona, né? Mas, de novo, mais uma vez, a ideia aqui é isolar o Eduardo Bolsonaro, dizer que ele não tem mais importância. Você vai ver também um monte de manchetes falando que, não porque o Lula conseguiu contornar o Eduardo Bolsonaro para chegar no Trump, o que é uma besteira.
Bastava o Lula ligar para o Trump para falar com ele a qualquer momento. O Eduardo Bolsonaro nunca proibiu ele de falar com o Trump, né? Mas estão vendendo essa ideia por quê? Porque querem desacreditar o Eduardo Bolsonaro, querem criticar o Eduardo Bolsonaro, querem quebrar o apoio entre os deputados justamente para tentar favorecer a esquerda, né? Aqui, ó. Eduardo Bolsonaro deveria recuar, mas não pode mais. Gazeta do Povo, tá? Gazeta do Povo tem andado com um pessoal esquerdista aqui pra caramba também. Aceno de Trump a Lula acendeu alerta em Bolsonaro. Não porque o Lula agora vai se aproximar do Trump, Bolsonaro vai perder o apoio do Trump, e isso vai acabar com a estratégia do Bolsonaro e não sei o que lá. E por que eles estão falando? Eles sabem que é mentira isso, eles sabem que não tem lógica nenhuma nisso daqui. No entanto, eles querem, de novo, querem causar problemas na direita, querem convencer a esquerda que agora vai resolver tudo, né? Aqui, ó. Sem respaldo de Trump, Bolsonaro entra em desespero e culpa Eduardo e coisa. Caramba, o Bolsonaro está totalmente incomunicável. Ninguém consegue falar com o Bolsonaro. Esse pessoal fica inventando esse tipo de coisa mais uma vez. Tomem cuidado. Estão querendo semear discórdia, né? Não tem nada disso daí. E aqui, ó, Eduardo Bolsonaro fica mais próximo da cassação após a ofensiva da Câmara e sofre revés com Trump, porque o fato do Trump ter falado com Lula invalidou a coisa do Eduardo Bolsonaro, o que é uma besteira, cara. Não tem lógica nenhuma isso daí, né? Não tem nenhuma razão para isso daqui. Até porque a cassação do Eduardo Bolsonaro também caiu na mão de um aliado do Bolsonaro. O relator é um aliado do Bolsonaro. Então, eu não sei não, tá? Eu tô achando que não vai sair a cassação do Eduardo Bolsonaro, não. Mas a esquerda quer muito. Uma das coisas que eles querem é enfraquecer o Eduardo Bolsonaro para conseguir passar essa cassação dele lá na Câmara, né? É muito curioso a imprensa tentando fazer isso, porque, de novo, eles fazem esse tipo de coisa porque no passado eles faziam isso e funcionava, cara. Porque no passado eles faziam essas coisas e não tinha ninguém para questionar por que esse pessoal tá falando essas besteiras aqui. Então, eles faziam isso, né? E esse tipo de coisa passava. Mas, hoje em dia, fica só uma coisa ridícula. Eles ficam botando um monte de manchete, um monte de fofoca. Eles querem convencer de que realmente Eduardo Bolsonaro é um caso perdido, já era, querem que abandone Eduardo Bolsonaro, porque eles sabem que isso vai enfraquecer o próprio Bolsonaro, vai enfraquecer a própria direita, né? E vai semear mais discórdia entre os bolsonaristas e o Tarcísio, eventualmente, em 2026. Então não caiam nessa lorota, não tem nenhuma separação. O fato do Lula conversar com o Trump, o Lula vai perceber, daqui a pouquinho, vai sair o resultado dessa conversa do Lula com o Trump. A gente vai ver isso aí. Se for uma conversa presencial, eu vou abrir live aqui para acompanhar isso, porque eu acho que vai ser muito divertido. Para esse pessoal, inclusive. Mas eles estão todos empolgados. Estão usando essa aproximação do Trump com o Lula para tentar atingir Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro e o Tarcísio e a direita de forma geral. Não caiam nessa. Agora, tem uma outra notícia que saiu por aí, que é essa daqui, ó. Trump convoca Bolsonaro para reunião na Casa Branca. Gente, isso daqui é antigo, tá? Aqui, ó. Governo Trump chama Eduardo Bolsonaro para reunião em Washington. Isso aconteceu de fato, lá no início de agosto. Não é agora não, tá? Aconteceu no início de agosto. O Eduardo Bolsonaro foi lá com o Paulo Figueiredo, conversaram com o pessoal lá, com o Trump, com o Bessent, com todo mundo. Então, essa conversa aqui já aconteceu. Eu não duvido não, que o Trump chame o Eduardo Bolsonaro também no dia que for chamar o Lula para conversar lá na Casa Branca. Pode ser que aconteça isso, mas por enquanto a gente não tem essa informação não, tá? Isso daqui eu tentei achar alguma fonte para isso, não achei em lugar nenhum. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.